Sexta-feira, 25 de janeiro, o programa Opinião Minas está no ar e hoje vamos propor uma boa reflexão aos pais. O que você quer que seu filho saiba sobre você enquanto cresce? Isso mesmo, você já fez essa avaliação? E nós vamos falar também do VAC, Verão Arte Contemporânea, um festival que está começando na capital. Aproveita e mande pra gente sua participação e sua opinião. Você ajuda a fazer o programa, anote aí 31-3269-9069 ou opinião@redeminas.mg.gov.br, facebook.com/opinião. Depois de uma grande carreira de executivo de multinacionais, Renato Schmeckel achou que estava passando da hora de colocar no papel tudo que ensinou seu filho foi sem mentiras e omissões. Escrevendo, ele encontrou uma maneira de dizer que era um pai como outro qualquer e não um super-herói ou um ídolo. Renato, como foi assumir esses erros, defeitos, atitudes negativas para o seu filho por um meio tão público quanto um livro? Gostou? Foi interessante. Boa pergunta. Começou duro, hein? É, né? Bem, primeiro queria dar o bom dia aí para os espectadores da TV Minas. E eu agradecer por você, especialmente para o programa Opinião Minas, para falar sobre o seu livro. E eu queria, prazer estar contigo, Denise, pessoal aí da técnica. Mas te respondendo, então, foi muito engraçado, que a gente estava comentando antes, né, de começar o programa, um segundo antes, que eu bolei esse livro para o meu filho direto, não era para o público, né? E quando eu conheci um editor no meio do caminho, ele pediu para ler o rascunho e teve interesse em lançar. Uhum. E ele falou assim, Renato, só que a gente vai ter que cortar, porque você fala muito mal de você. Olha, sério? Você exagera. Aí eu falei assim, ó, eu acho que eu estou falando as coisas que realmente fiz, até porque eu já falei isso várias vezes. Eu não me lembro de ter feito mal a ninguém. Você acha que esse é um grande defeito dos pais? Às vezes, não falar de si próprio, até os grandes defeitos, com medo de que seja um mau exemplo ou com medo de se mostrar para a criança? Eu ia te responder as duas coisas. Então, bem, na verdade, aqui não está 100% de tudo que eu fiz. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para o meu amigo primo. Pode ir falando. Por quê? Porque eu acho que algumas coisas, Denise, você só tem um efeito permissivo que pode ser negativo no futuro. Entendeu? Então, detalhes que você quer manter privados seus, eu acho que, como eu respondi à revista Alfa, e o outro entrevistado também, você tem total o direito de manter privados para você e não ter que dividir com seus filhos, né? Agora, o macro fala assim, filho, eu entrei numa época de uma carreira de winner and loser, vencedores e perdedores. Então, aquilo era uma briga desgraçada e papai se deu bem, papai conseguiu ser, né? Em teoria, ser uma pessoa bem-sucedida. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que deixei de desenvolver a inteligência emocional, que é basicamente a mensagem do livro. Tem um pouco mais do que isso, mas basicamente a mensagem do livro, nos 35 ensaios, é demonstrando que cada um tem seu talento. Você, por exemplo, tem o seu talento, todo mundo aqui tem os câmeras, etc e tal, e isso já está aqui assim na mão direita, né? Você faz assim, ele vem, você não precisa ficar... Mas é engraçado, a gente está o tempo todo fazendo reassurance, reassegurando o talento que já vem naturalmente, né? Então, foi assim, então já que você tem esse talento aqui, puxa, e eu já percebo no Pablo, né, meio um estilinho Seu filho Y. chama Pablo. Chama Pablo Pérez Schmeckel. E eu falo assim, filho, que tal desenvolver esse agora? Desenvolve o de andar nas vias emocionais, o de ser uma pessoa... Exatamente. Agora, só voltando para o telespectador entender, eu estava mostrando aqui o livro falando, você perdeu o pai muito cedo, em seguida, aos 19 anos, a sua mãe, não é isso? E aí, filho único, não é isso? E aí você disse, aí eu tenho que me virar. Exatamente. E foi tocando o seu bonde e com a sua vida você foi aprendendo a viver e chegou a ser um grande executivo de multinacionais, com quem eu disse. Foi uma carreira bem sucedida. Estou contando tudo direitinho? Certíssimo. Então tá vendo? Que eu só tem uma partezinha aí que vai... Eu vou pulando um pouquinho, porque só não tem tempo. Não, vale a pena. Só eu poderia ter ido para a família no Nordeste, que tinha dinheiro, mas eu resolvi ficar aqui e tocar aqui no Rio de Janeiro. Desculpa. No Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, que depois eu vim para São Paulo. Isso. E como é que você começou a calçar sua carreira sozinho? Eu comecei no Círculo do Livro. Você lembra disso? Círculo do Livro, eu batia de porta em porta vendendo livro. Sério? Sério. E aí eu tive a chance de conhecer uma pessoa que era da Coca-Cola, peguei um estágio. Naquela época não tinha nem programa trainee. Você ficava anos como estagiário, era uma coisa louca, né? Eu passei 5 anos como estagiário, até ser efetivado. E
Finalmente fui, e aí a carreira levou mais 10 anos lá, depois de lá eu mudei para telecomunicações, Aí você foi trocando. E aí fui trocando. Aí, mais um adendo sobre essa questão de querer escrever o livro, é de que você ficou, então, sem saber muito da história do seu pai, ou essa referência dele estar com você no seu crescimento. Então, não, isso te pior. fez falta. É muito pior do que isso, brincando com você um pouco. Não, é muito pior. Só me contava uma história de herói. Isso. Até, eles contavam tudo de... Tudo de herói. Ele operou apendicite no meio do mar, porque não tinha anestesia. Ele falou assim, me traga um copo de cachaça e me coloque uma camisa na boca e pode operar. Então era o super-herói seu pai. Aí fala assim, vamos pintar o navio. Ele era comandante da marinha, né? Vamos pintar o navio. Aí os marinheiros falavam assim, mas comandante, a água está gelada. Ele tirava a roupa, você tirava? Para mim, não. Olha, então ele não tinha defeitos. Ele não tinha defeitos, ele era um super-homem, só eu tenho defeitos. Mas aí... Mas independente disso, eu realmente agora, sério, eu fiquei sem saber sobre a história dele. Né? Aí você falou, pro meu filho... Pelo menos eu aproveitei e o meu filho ficou agora sabendo de muita coisa. Agora, como é que foi começar a colocar esses defeitos que você vê para o seu filho, sem que isso não se tornasse um péssimo exemplo ou não fosse uma atitude negativa? Como é que foi inserir isso aí? Bem, para começar, ele está com 8 anos, ainda ele não está nem aí pro livro. Tem que ser sincero. Tá? Pô, ele já leu o livro? Ele? Não. Ele olha a capa só e fala, pô, sou eu, né, papai? Olha, hoje ele está com 8 anos. Não, ele não leu. Ele tem colégio internacional, então a língua dele, que ele está estudando mãe, é inglês, né? Tem essa desculpa. Mas em 1, 2 anos ele vai estar lendo português, mas esse vai ser o último livro que ele vai ler. Mas ele sabe que foi feito para ele, o que foi dito aqui. Ele sabe. E o meu objetivo é que ele pegue daí 10%. Eu costumo dizer, meu filho, que você tenha a tua opinião para discordar de tudo, porque isso aqui são minhas crenças. Inclusive tem um capítulo que fala sobre crença, né, ação, consequência. O importante não é você entrar em paranoia porque o certo ou errado. Você tem que entender o seguinte, tudo são suas crenças que geram ações que geram consequências. Se você quiser mudar suas crenças, você muda. Então aqui também as crenças, não está a verdade absoluta. Claro que não, e mesmo porque ele vai fazer uma avaliação disso. Exatamente, viu? E não está a verdade absoluta de como ter uma vida boa nem nada que eu quero para ele. Estou falando, papai pensava dessa forma. Mas você diz aqui, ó, tudo que eu gostaria que ele soubesse até os 20 anos. Essa é um outro truquezinho. É um truquezinho que eu, Denise, não vi na minha geração com os meus amigos. Não sei como é hoje em dia com as crianças. Que é você abordar alguns assuntos de uma forma um pouquinho mais picante. Entendeu? Por exemplo, você vai falar sobre inveja? Fala claro, sabe? Fala assim, olha... Inveja é o seguinte, meu filho, sabe aquela garotinha ali? Ela tem inveja de você por causa disso, disso e disso. Você não deve alimentar essa inveja nela, isso vai ser ruim para você. Mas, por outro lado, você tem que ter consciência disso, porque ela pode parecer sua amiguinha, mas no fundo ela não quer seu bem. Eu nunca percebi muito isso nas famílias da nossa. Estou falando da nossa idade, nem sei tua idade, mas eu nunca percebi muito isso, sabe? Os assuntos eram meio tabus. Sabe? Era uma outra geração, né? Aprendam sozinhos, vão para a rua e aprendam. Então, eu sinto muita falta disso e quero estar vivo, se Deus quiser, para poder não só ter escrito, como passar isso para ele. Para ele direto, que eu acho que é muito mais importante do que está escrito. Então, eu falo sobre mulheres, falo sobre inveja, falo sobre dinheiro, falo sobre tratar bem os funcionários que eu não tratei, sabe? Eu não tratei mal os funcionários no sentido de fazer algo de mal. Eu não dei a eles consideração como eles mereciam. Eu não deixei eles serem tão escutados. O que você não foi de melhor, que você avaliou de que você deveria ser melhor, pra mim, você está passando para ele. Exatamente. Para mim, o erro básico... Você acha que você já não está entregando alguma coisa pronta para ele? Não, o erro básico é o seguinte, eu acho, Denise. Eu fui ególatra, tá? Porque eu cedo estava numa posição alta e ele tem o mesmo estilo, basicamente parecido comigo. Ele fica até chato falar isso, mas não é como falsa modéstia. Ele é um rapaz, um garoto muito esperto. Entendeu? E eu quero que ele saia dessa linha de só ser inteligente, brilhante, que eu chamo, a inteligência de Einstein, né? Pega e divide, né? E dá a nossa. E eu quero pegar ele e tirar ele desse... Sabe, Pablo, você ser inteligente só não adianta. Começa a surfar na sociedade. Começa a ter amigos, começa a ser querido, sabe? Isso é tão importante. Você acha que as crianças hoje estão muito egocêntricas? Eu acho que, eu particularmente... Porque elas desenvolvem bem a tecnologia, porque elas estão sabendo muito mais, porque elas estão tendo mais acesso de informação. Eu vou além, Denise. Eu acho, eu sempre... Você desculpa, tá? Mas eu sempre sou muito sincero em qualquer entrevista. Eu acho que a palavra low profile e politicamente correto, que hoje é vendida para não crianças,
para pessoas de 29 anos, em companhias e tudo mais, eu acho tudo isso uma besteirada. Eu acho que tudo isso está embaixo do pano, que a competição continua exatamente a mesma. Só mudou a forma. Só mudou a forma. Então é o seguinte, hoje tem que escutar todo mundo, todos os funcionários, então vamos embora. Tem 5 minutos para todo mundo falar. 5 minutos para você, para você, para você, para você, para você. Quem vai decidir sou eu mesmo, que sou o chefe. Mas vai ficar bonitinho. Vamos fingir que é low profile, vamos fingir que todo mundo participa, entendeu? Porque desde que o mundo é mundo, é assim. Que a hierarquia do exército é o que manda, né, nas coisas funcionarem. Senão o exército não seria hierarquia desde que o mundo é mundo, entendeu? Falava assim, olha, tenentes, decidam o que fazem, né, capitões, decidam o que fazem, comandantes, decidam o que fazem, não é. A hierarquia ela tem um motivo. E eu acho que ela hoje se disfarçou um pouco. Te respondendo, bem ao ponto que você quis colocar, eu vejo sim a garotada competitiva. Eles estão só por causa dos joguinhos, eles são egoístas, eles estão sempre querendo ganhar. E você acha que os pais estão um pouco afastados também das crianças? Completamente. Eu faço uma brincadeira aqui, ou num artigo que eu escrevi para o blog, que eu falo que não tem a menor condição hoje, todo mundo se preocupa como é que o filho acessa a internet, que ele vai descobrir o que ele não vai. Eu falo que não tem jeito. Qualquer smartphone de um amiguinho, ele está no YouTube, bateu alguma coisa errado, ele está vendo alguma coisa que é imprópria da idade dele. Não tem como. Então, eu acho sim, eu acho que isso é perigoso. Agora, eu acho que ele tem que aprender uma nova dinâmica de lidar com essa garotada. E o que você acha que seria um primeiro passo? Eu penso muito em mim, eu não sei a resposta, mas eu vou te dar um paralelo. Quando eu cheguei no meu crescimento profissional, é óbvio que houveram gerentes que estavam com 50 anos que queriam que eu tivesse passado por tudo que eles passaram. E eu falei, gente, mudou, já não é mais assim. Hoje eu cresço mais rápido, entendeu? Então, houve uma mudança de dinâmica. Agora eu vou ter que aprender como é que eu vou fazer a mudança de dinâmica para ele, né? Você acha que os pais são ainda exemplos, as crianças seguem o exemplo do pai? Você faz, eu também faço? Eu acho que essa frase, eu não gosto de frase feita. Eu odeio frase feita, mas eu acho que a atitude, ela é muito mais importante de qualquer coisa que você fale, inclusive, que você escreva. Atitude, eles veem o teu jeito. Essa é a minha opinião. Eles são umas esponjas. E a educação hoje? Você acha que a educação entre pai e filho... Eu brinquei, eu não terminei, né? As mães falam assim, eu não quero que jogue, não quero que faça isso, não quero que faça aquilo. Aí eu brinco, falo assim, mas não esquece, hein? Você tem que tomar conta dele então, hein? 24 horas por dia. 24 horas por dia. Tu tem que ser babá. A babá eletrônica hoje você acha que mudou de lugar? Porque antes eles criticavam muito a televisão e agora passou para o computador. Depois manda regular. Mas regula, então, como é que fica essa estratégia? Então volta para casa, toma conta do teu filho, que tá sozinho, ele não tem o que fazer, hein? Aí você não quer? Então deixa ele jogar, né? É verdade. É complicado. Mas o mais complicado hoje em dia, agora falando sério mesmo, é que todos os aparelhos, eles unem tecnologias facilmente acessíveis a eles terem material extremamente proibido para a idade deles. É isso que mais me preocupa. Deu para entender? Antigamente você tinha uma televisão que o garoto via aquilo. Você achava assim, ele está olhando muito televisão. Hoje ele pode aprofundar de tudo jeito. Hoje ele bate, meu filho, papai, eu quero o meu e-mail Pablo Sex. Né? Ele pediu. Se ele for no Google, no YouTube, no Google e bater Pablo Sex, entendeu? Então é o tipo de coisa que hoje em dia está preocupante, porque eles reúnem todos os acessos à Renato, daqui a 20 anos, o que você quer tirar de conclusão desse trabalho? Disso tudo? Eu ou para ele? Ele, que você acha que depois ele vai estar lendo, e você, principalmente, que fez essa obra hoje, querendo que daqui a 20 anos... que ele soubesse, né? O que você acha que você vai estar pensando sobre tudo que você escreveu hoje e seu filho com 20 anos? Quase mais nada. Minha preocupação daqui a 20 anos é com outras coisas pesadas que estão acontecendo que não estão aí, que são drogas, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou lidar em ajudar ele. E, basicamente, daqui a 20 anos, o que eu espero dele é uma frasezinha que está no meio do livro. Provavelmente vão existir festas holográficas onde as pessoas se divertem tomando comprimidos e têm algumas sensações YXZ, mas quem vai estar liderando o mundo e para onde o mundo vai, o formato, como e quando, serão sempre as grandes cabeças que não passaram a vida jogando PlayStation. E aí vão ser os americanos novamente e a gente vai reclamar. Já estão os americanos aí tomando conta da gente. Porque eles não ficaram jogando. Muito obrigada pela sua participação no Opinião Nimas. Muito obrigado por você estar aqui em Belo Horizonte somente para vir lançar o seu programa no nosso programa, o seu livro no nosso programa. Dizendo que quem quiser fazer o contato,
fazer contato com você? Não, isso aqui, o direto o livro hoje você está conseguindo comprar na Travessa, na Saraiva, ai, meu Deus do céu, é tão grande São Paulo. Na Cultura, nas melhores livrarias. Nas melhores livrarias do Estado. Do Estado. Muito obrigada pela sua participação aqui, tá? Obrigado a você, Denise. Vamos ver agora como está, só me aguardar aí um pouquinho. Vamos ver agora como é que está o tempo na capital. Você vê imagens aí da Nossa Senhora do Carmo, sentido saída 040. O tempo tá claro, tranquilo, né? Agora mesmo tinha até um solzinho bom, né? Nós estamos aí com 20% temperatura e a umidade relativa do ar em 86%. Veja agora como está a previsão do tempo em todo o estado. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, Triângulo, Centro e Sul. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. No sul, em Maria da Fé, mínima de 11 graus e máxima de 33 em Córrego Tanta, no centro-oeste. Em Belo Horizonte, a temperatura varia dos 19 aos 29 graus. E a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos falando do Festival Verão Arte Contemporânea que acontece em BH. Aproveite e dê a sua opinião no programa, os contatos estão aí, a gente volta já já.